Eu acho também que se a gente quiser falar durante, porque a gente é bem falador também, e a gente vai arrumando essa confusão aí durante a palestra. Então, o Arthur é de Belo Horizonte, né? É um homem negro transexual, disléxico e com TDAH. Ele é palestrante e mentor sobre diversidade e inclusão, é jornalista, fellow no IDBR, colunista do Estado de Minas e ativista das causas negras e trans. No momento, ele cursa pós-graduação em diversidade e inclusão nas organizações. Achei importante. Ao longo da sua caminhada, Arthur aprendeu a ter orgulho de quem é e da sua essência. Importante também. Ele transformou suas vivências e conhecimento em sua missão. Um dos seus propósitos é colaborar na construção de ambientes mais plurais e inclusivos por meio das ilhas de conhecimento, que é inclusive sobre isso que ele vai falar hoje, como ser uma ilha de acolhimento para a comunidade LGBTQIAP+. Acho que é isso, né? Arthur, se você quiser falar. Tá certo. Olá, pessoal, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouquinho das minhas vivências, experiências também em relação à diversidade e inclusão. E eu tenho certeza também que eu vou aprender muito. Então, vamos lá. Um corpo negro e trans em ambientes públicos, infelizmente, ele é lido como um corpo público. A primeira vez que eu escutei essa frase foi da Giovanna, uma mulher trans aqui de Belo Horizonte, historiadora, influenciadora, e quando ela falou isso, me identifiquei na mesma hora. Eu vou compartilhar um pouquinho das minhas vivências, que com certeza todo mundo aqui vai entender do que eu estou falando. Existem dias que são, assim, verdadeiros combos do mal. Pessoas tentando me tocar, fazendo perguntas inconvenientes. Imagina só, você andando na rua e uma pessoa que você nunca viu, de repente aparece tentando te tocar ou fazendo a seguinte pergunta: você é homem? Você é mulher? Fora as tantas piadas que eu já escutei em relação à minha aparência física, sem falar nas tentativas de agressão física ou até agressão física, sobretudo em pontos de ônibus. Isso já aconteceu várias vezes. Mas a situação mais recorrente são pessoas me encarando fixamente por longos minutos. Nesse olhar, eu vejo medo, eu vejo nojo, reprovação. Algumas pessoas até escondem bolsa, escondem celular. A gente tem o costume de falar que esse olhar é o olhar zoológico. É aquele olhar que tenta tirar de nós a nossa humanidade. Só para você ter uma noção. Uma vez, eu estava indo para a casa da Sara, e aí, ainda a gente não morava aqui em Belo Horizonte. Ela estava na região metropolitana. E um senhor, ele estava me encarando tanto que ele acabou caindo, escorregando, batendo a cabeça dele num poste, de tanto que ele ficou me encarando. Em um outro momento, eu saí do ambulatório trans, estava muito feliz, recebi uma notícia muito boa naquele dia, e eu passei numa lanchonete bem rapidinho para comer alguma coisa e voltar para o trabalho. Quando eu estava entrando, logo atrás também entrou um senhor e uma senhora. E assim que bateram o olho em mim, começaram a fazer piadas em relação à minha cor, os meus traços, e também piadas transfóbicas. E sem nenhum tipo de cerimônia. A lanchonete era pequena, em nenhum momento eles ficaram envergonhados. Pelo contrário. E isso acontece de uma maneira muito frequente, ao ponto de pensar duas, três vezes se realmente eu estou com paciência, eu estou com espírito para ir até a padaria e voltar, porque eu sei que pessoas nesse perfil vão estar ali nas esquinas, sempre dispostas a fazer perguntas inconvenientes, mas, sobretudo, para oferecer esse olhar zoológico e sempre um gracejo, uma piada, uma brincadeira que sempre envolve racismo e transfobia. E, pelo que eu já falei aqui, já deu para perceber que isso não acontece apenas porque eu sou um homem trans, mas também porque eu sou um homem negro. No início da pandemia, em 2020, estouraram fraudes financeiras pelo país, eu também fui uma dessas vítimas, né, de fraude financeira. Pegaram um consignado enorme no meu nome e eu estava prestes a pegar o apartamento, tentando fazer tudo direitinho, minha primeira compra grande na vida, e eu descobri por acaso que eu sofri essa fraude. Então eu fui até o banco tentar entender, fui fazer o BO e a Sara o tempo todo comigo. Quando a gente estava saindo assim do banco, já estava anoitecendo, algumas pessoas estavam fazendo culpa, se exercitando do outro lado da rua, e eu percebi que as pessoas estavam me oferecendo esse olhar zoológico. Mas a gente estava tão cansado, a gente andou tanto naquele dia, minha cabeça estava tão cheia, eu estava muito chateado naquele dia. E eu pensei o seguinte: eu vou relevar, deixa isso para lá. E ali esperando o transporte, de repente eu vejo um rapaz que estava fazendo Cooper diminuir o trote dele. Ele diminuiu o trote, um rapaz sarado, forte. E ele não só me ofereceu o olhar zoológico, como ele também se deu o trabalho de atravessar a rua e ele veio para cima de mim. Ele veio para cima de mim, mas falando com a Sara: isso aqui é um assalto? O que está acontecendo aqui? Está fazendo algum mal?
Na mesma hora, a gente retrucou, falou que aqui era, né, era uma situação de racismo, que ele não podia fazer isso. Quanto mais a gente falava com ele, mais ele vinha para cima. Algumas pessoas souberam desenrolar dessa história e alegaram o seguinte: olha, Arthur, você tem que ter paciência, ele teve cuidado, né, com a Sara. Peraí, nessa situação, gente, não tem outro nome a não ser racismo. E, infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas LGBTQIA+, no Brasil, sobretudo LGBTQIA+, negras, tá certo? A ideia aqui não é simplesmente falar de mim, mas a partir dessas vivências. Até porque existem outras minorias dentro da comunidade LGBTQIA+, que não têm oportunidade nenhuma para ter visibilidade, para ter representatividade, não tem nem oportunidade como essa que eu estou tendo aqui, de falar tão abertamente dessas situações. São pessoas que diariamente são alvos de piadas, de chacotas, de brincadeiras, são alvos de frases transfóbicas, homofóbicas, cheias ali de ofensas, e a gente precisa entender que existe uma escalada aqui. Uma coisa começa ali com a piada, que já é algo terrível, e vai para uma frase mais ofensiva. Quando você percebe, aí vem a frase mesmo: homofobia mata, transfobia mata. E isso inicia já nessas brincadeirinhas, nesses apelidos, que não tem nada de sutil. Todos os anos, a ANTRA, ela solta esse dado, né, há mais de 10 anos, sobretudo, que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E quando você olha para esses dados da ANTRA, você percebe o seguinte, que a maioria desses assassinatos atravessa a vida de mulheres trans e travestis negras. Ou seja, mais uma vez um recorte aqui, um outro recorte social. E quando você olha mais de perto ainda esses dados, você percebe que esses assassinatos não acontecem ali escondidinho, dentro das casas. A maioria desses assassinatos acontece em lugares públicos, em praça pública, mais uma vez. Olha como o Brasil lida com corpos negros e dissidentes. E eu posso ampliar isso para a comunidade LGBTQIA+. Os assassinatos só têm crescido dentro da nossa comunidade, infelizmente. Isso é um grande absurdo. E é muito importante pontuar o seguinte: algumas pessoas só lembram da nossa comunidade quando eu falo esses dados. E sempre lembra, não colocando rosto, colocando história, origem. Parece que realmente é um dado frio. E parece absurdo o que eu vou fazer agora, mas infelizmente a gente ainda está nessa fase de ter que reafirmar: nós não somos bichos exóticos, nós somos seres humanos. Já me apresentaram, Michele, no início, mas eu gosto de reafirmar isso. Eu tenho um nome. Meu nome é Arthur Bugre, eu tenho 36 anos, eu sou de Belo Horizonte, eu tenho formação em História, em Jornalismo, faço pós-graduação em Diversidade e Inclusão, escrevo para o Jornal Estado de Minas, sou fellow no IDBR, mas, sobretudo, eu tenho mãe, eu tenho uma esposa, eu tenho amigos, eu tenho os meus sobrinhos, meus fofinhos, pessoas que esperam que eu chegue em casa bem todos os dias. Eu tenho sonhos profissionais, eu tenho sonhos pessoais, como todo mundo agora que está me acompanhando. Mas sempre eu tenho que ficar reafirmando a minha humanidade, a humanidade da comunidade LGBTQIA+, que também é um grande absurdo. E algumas pessoas escutando isso perguntam: olha, Arthur, então quer dizer que a saúde mental da comunidade LGBTQIA+, é impactada todos os dias? Sim, na maioria das vezes essa saúde mental vai para o ralo mesmo. Não tem quem aguente, gente, passar por isso todos os dias. Você não conseguir ir a um shopping, sei lá, tomar uma casquinha com a sua esposa, com a sua família, porque você fica naquela: olha, eu sei que eu vou encontrar essas pessoas, eu não sei como é que eu vou utilizar o banheiro sem passar por constrangimentos. Eu sei que na maioria das vezes não está dentro da tua bolha, mas é importante fazer essas perguntas, entender mais quais são as nossas demandas, como é o nosso dia a dia, nossas vivências. E diante disso, também eu tenho muito pé no chão. Eu sei que não vai ser uma palestra que vai transformar o Brasil. A nossa luta é grande demais, o nosso escudo precisa permanecer aqui, né, erguido, mas também
É muito importante entender que esse escudo não fica erguido o tempo todo. Nós somos seres humanos, sentimos dores, e estar nessa luta todos os dias é cansativo, é doloroso. Quando eu acabo relatando essas situações para algumas pessoas, eu já escutei a seguinte frase: ah, mas você tem que só levantar a cabeça e seguir. Isso também é tentar tirar de nós a nossa humanidade, como se não, a gente não tivesse o direito de sofrer, o direito de sentir a dor, mesmo passando por todos os meus processos de empoderamento, sendo uma pessoa negra, neurodiversa, trans, eu também sinto dor, sinto incômodo, frustração. É muito importante pontuar isso. E além disso, né, eu sei que a luta ela continua, as coisas precisam avançar, mas eu tenho consciência que esse avanço não vai vir só daqui, sei lá, 2 anos, só daqui 3 anos. Vai demorar os seus 10, 30, 40 anos. Eu tenho consciência disso, de uma forma mais unificada no Brasil. Mas sempre que eu tenho oportunidade como essa, eu tento trazer o conceito das ilhas de acolhimento. Enquanto os marcos civilizatórios não são outros, mesmo em meio à luta, nós também precisamos respirar. Eu não posso achar que eu vou ficar com o escudo erguido o tempo todo. Por isso eu falo das ilhas de acolhimento. Arthur, o que são as ilhas de acolhimento? Ilhas de acolhimento são lugares, pessoas, grupos que hoje estão dispostos a realmente investir em diversidade e inclusão, em promover diversidade e inclusão. Eu tenho costume de falar que ilhas de acolhimento são essenciais para a preservação da vida e a saúde mental de grupos minoritários, incluindo a comunidade LGBTQIA+, tá certo? E eu vou dar aqui um exemplo que com certeza todo mundo vai entender do que eu estou falando quando eu falo de ilhas de acolhimento. A minha mãe, ela tem 74 anos, ou seja, de uma outra geração. E ela também vem de experiências religiosas e ainda até permanece em muitas dessas experiências que não incentivam ela tanto a abraçar a comunidade LGBTQIA+. Mas a minha mãe, ela surpreende sempre. E a minha mãe chega e quebra tudo e me acolhe, acolhe a Sara, acolhe a minha sogra, que também é uma das minhas ilhas de acolhimento. E eu quero compartilhar um pouquinho de como que foi a minha fala com ela para externalizar a minha identidade de gênero. Como eu falei no início, infelizmente, muitas pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, têm vários direitos negados, né? A palestra aqui é curta, mas eu posso, por exemplo, citar a falta de acesso à educação, à saúde, à moradia, também ao mercado de trabalho, todas essas violências que eu já citei, quando a gente está em ambientes públicos, como que as pessoas reagem, né, à nossa existência, ao nosso corpo ali nesse ambiente público. Então, são expulsões de diferentes maneiras, diferentes formas. E quando a gente se depara com a família, e a família também fecha essas portas, dá as costas, a dor, gente, é gigantesca, porque essa pessoa já não tem mais nenhum recurso. Todas as pessoas viraram as costas e ela não consegue ali pagar as contas dela, mas, sobretudo, emocionalmente, esse abandono é muito doloroso. Então, eu fui muito receoso conversar com a minha mãe, mesmo já na fase adulta, porque se ela virasse as costas para mim, eu ia perder alguém muito importante na minha trajetória, na minha caminhada. Então, eu fui muito receoso e choroso também. Eu lembro que eu estava chorando em um sofá, ela estava num outro sofá, ela levantou, me abraçou e falou o seguinte: eu nunca vou te abandonar. Em uma outra ocasião, ela falou o seguinte: eu estava conversando com ela, a gente foi fazer compra, a gente voltando a pé para casa, e aí ela soltou a seguinte frase: entra líder religioso, sai líder religioso, quem fica é a minha família, e minha família eu não abandono. Ela tem as convicções dela, ela acredita em muitas coisas que talvez eu nem acredite, mas minha mãe, ela sabe separar muito bem as coisas e me respeita. A minha mãe não me tolera, a minha mãe não me aceita, a minha mãe me respeita. Isso é muito importante, tá? Frisar aqui nessa nossa conversa, o respeito. A minha mãe é uma das melhores ilhas de acolhimento que eu tenho, juntamente com a minha sogra, minha esposa, os meus sobrinhos, meus fofinhos, os meus irmãos, amigos. Eu não preciso fingir ser cis para essas pessoas. Eu não preciso fingir ser branco para essas pessoas. Eu sou o que sou. E sou respeitado assim, tá certo? Sabe outro lugar que precisa ser uma ilha de acolhimento, que precisa abraçar e acolher? O ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho que respeita, que dá oportunidade de crescimento, onde a pessoa ela não precisa fingir ser outra pessoa para ser respeitada.
E na maioria das vezes, quando realmente o ambiente de trabalho é essa ilha de acolhimento, a pessoa ela não levanta arrastada para ir trabalhar, ela tem até orgulho de falar que trabalha ali dentro. E não precisa forçar a barra com essa pessoa, do tipo, olha, veste a camisa ou tem a visão de dono. Não, essa pessoa ela realmente gosta de trabalhar ali. Ela tem oportunidades, ela é respeitada ali dentro. Mas eu tenho certeza que, principalmente no início da sua carreira, você já passou por algum ambiente, alguma empresa, ou você conhece alguém que já passou por isso, onde o ambiente de trabalho era tóxico, pesado, cheio de humilhação, de assédios, perseguições e também cheio de preconceito. E isso, gente, gera prejuízo para todo mundo, tanto essa pessoa que está ali trabalhando, como também para a empresa. E neste momento eu quero compartilhar um pouquinho de como que foi as minhas experiências e também outras experiências, principalmente esses quase 15 anos que eu trabalhei dentro de redação, em que atravessaram um pouco também a minha vida. Eu vou compartilhar com vocês agora, tá certo? Por exemplo, quantas pessoas LGBTQIA+, são alvos de piadas e brincadeiras dentro do ambiente de trabalho? Seja presencialmente ou em grupos de WhatsApp, por exemplo, oficiais ou não. Isso aí eu já passei e também já acompanhei, trabalhando diretamente com empresas em relação à diversidade e inclusão. E isso, gente, é terrível, isso é muito grave, porque isso demonstra o seguinte, para muitas pessoas, pessoas que compõem a comunidade LGBTQIA+, só estão ali para entretenimento, para um momento de lazer. Também é estranho falar isso, mas a nossa vida, as nossas vidas não são entretenimento, não são assim lazer. Vou dar um exemplo agora, e com certeza todo mundo vai entender e vai perceber que isso está mais próximo do que realmente imagina. Uma vez eu fui procurar atendimento à saúde e eu faço acompanhamento, como eu já relatei, no ambulatório trans aqui de Belo Horizonte. Só que com a pandemia teve que reduzir um pouco o atendimento às pessoas trans, porque lá é referência em atendimento em relação à Covid-19. Então, eu fui procurar atendimento no setor privado para conseguir até uma receita que eu precisava e ter algumas orientações. E o que que eu fiz? Como eu já passei várias humilhações procurando atendimento à saúde, porque boa parte dos profissionais ligados a atendimento à saúde ainda não tem esse preparo, ainda não passou por treinamento, capacitação, que também é algo muito importante. Não basta só ali respeitar o nome, todo o ambiente precisa ser acolhedor. Isso é muito importante. Então, pedi a indicação para algumas pessoas e me indicaram um nome que há anos já trabalha com pessoas trans e LGBTQIA+, de uma forma geral. Então, eu fui muito animado. Por que que eu fui animado? Porque sempre quando eu vou procurar atendimento à saúde no setor privado, eu vou sempre muito assim, com o meu alerta ligado o tempo todo, porque eu já passei muitas humilhações nesse sentido. Então, dessa vez eu fui animado e sem estar com esse alerta ligado. Bobagem minha. Assim que ele abriu a porta, veio uma torrente de racismo, de transfobia e também homofobia, até com quem estava trabalhando lá, que faz parte da comunidade LGBTQIA+, trabalhando na recepção. Eu entrei para o consultório, algo que demoraria ali 30 a 40 minutos, demorou 2 horas e meia, porque em um determinado momento eu já, sem aguentar, falei o seguinte, olha, o teu comportamento é inadequado, não faz sentido eu pagar uma consulta e passar por essa humilhação. E a conversa rendeu. De certa forma, ele deu até abertura para entender algumas coisas, assim espero. E ele lembrou o seguinte, a primeira vez que ele viu uma pessoa trans, uma mulher trans, ele estava de 5 para 6 anos. E ele viu ali toda a família dele e também os vizinhos rindo e caçoando. Era uma mulher trans negra caçoando dessa pessoa, colocando apelido, tentando tocar nela. Ele falou o seguinte: eu aprendi dessa forma e cheguei à vida adulta assim. Então, sempre que eu vejo uma pessoa trans na rua, sobretudo uma pessoa trans negra, eu caio na gargalhada, eu faço uma brincadeira, mas não é por maldade. Ou seja, já no inconsciente dele, também no consciente, ele já encara a comunidade LGBTQIA+, desta forma, como um momento de entretenimento, como um momento de lazer, tentando realmente tirar a humanidade dessa comunidade. E, gente, parece estranho falar isso, né? Mas eu fui tentar explicar para ele que aquilo não era adequado e ele arrumando vários argumentos. Uma pessoa que tem um poder financeiro, né, interessante, que tem acesso à educação. Isso muitas vezes acontece no ambiente de trabalho. Arthur, foi só uma brincadeira, foi só uma fala, é a pessoa que está de mimimi, fazendo tempestade no copo d'água. Ué, eu sempre falei isso, por que que agora isso é errado? Isso não quer dizer que antes não era errado, só que agora a gente está tendo a oportunidade
liberdade, falar tão abertamente sobre questões tão complexas e necessárias. Eu sempre falo isso. Eu não vou falar de transfobia, de racismo, de homofobia com flores na mão. A gente precisa ser direto, precisa ser transparente. E essa brincadeira e esse apelido não tem nada de inofensivo. Na maioria das vezes, é uma das coisas que mais passou por sofisticação na hora de xingar, na hora de apontar, na hora de ofender, porque cai nesse campo do, olha, mimimi, o problema não está na minha fala, está na pessoa que recebeu a piada. Peraí, né, gente? Então é muito, muito importante repensar essas falas e esse olhar como se fosse um momento de entretenimento e lazer. A vida de vidas de pessoas, a gente está falando de pessoas, então é muito importante ficar atento a isso, tá certo? Outra situação que ocorre muito dentro do ambiente de trabalho é o desrespeito a nomes e pronomes de pessoas trans. Só para ter uma noção, no final de 2019, eu iniciei meu processo para utilizar o meu nome social no meu trabalho, no meu antigo trabalho. E fui muito bem recebido por parte da liderança e também por colegas e amigos ali no ambiente de trabalho. Então, eu tenho uma memória muito boa nesse sentido. Mas quando o meu pedido chegou para a alta liderança, o meu pedido foi negado porque alegaram que era muito burocrático fazer essa mudança sem ter a retificação do nome, sendo que já tinha uma decisão de 2016, um decreto de 2016 e uma decisão do STF de 2018. E eu fiquei mais ou menos, de 2019, eu fiquei 9 meses brigando para utilizar o meu nome social dentro do ambiente de trabalho, porque uma questão pessoal não foi possível fazer a retificação, e quando foi possível, veio a pandemia. Então, os cartórios já não estavam funcionando da mesma forma, então eu continuei com o meu pedido em relação ao meu nome social. E durante 9 meses, passando humilhação, pedindo para utilizar o meu nome. Já parou para pensar nisso? O nome é um direito básico e universal. E eu fiquei 9 meses brigando para utilizar o meu nome no ambiente de trabalho. Isso é muito humilhante. Ou seja, tinha uma pessoa diversa ali dentro, mas tinha diversidade e inclusão para valer no ambiente de trabalho? Não existe diversidade sem inclusão, sem ações para transformar esse ambiente de trabalho em uma ilha de acolhimento para valer. E nesse ambiente, na prática, realmente não tinha, infelizmente. Então é muito importante, tá certo? Respeitar nomes e pronomes de pessoas trans. Outra situação que ocorre muito e atravessa a vida de muitas pessoas que compõem a comunidade LGBTQIA+. A falta de oportunidade para crescer dentro da empresa. Na maioria das vezes, quando você olha a liderança, não tem uma pessoa LGBTQIA+, ocupando os cargos. E eu já acompanhei pessoas, e até pessoas não só LGBTQIA+, mas também pessoas negras, que ali tentaram caminhar e fazer de tudo, até intercâmbio, cursos fora, e se esmeram ali para ocupar aquele cargo, ter aquele papel ali de liderança, mas nem mesmo feedback transparente a empresa passa para essas pessoas. Eu já acompanhei casos assim, olha, a pessoa fez isso tudo, e quando foi ali para participar da seleção, sempre é negativa, e ela confrontou a empresa e perguntou o seguinte: o que está faltando? Sabe o que a empresa respondeu? Ah, está faltando alguma coisa. Você vai ver, em algum momento você vai perceber. Ou me diz o que está faltando para até conseguir alcançar. Não. Em algum momento. Esse algum momento também é uma forma de barrar pessoas que fazem parte de grupos minoritários de ocupar cargos de liderança. Infelizmente, até essa falta de feedback atravessa a vida dessas pessoas. E na maioria das vezes, dentro da comunidade LGBTQIA+, quem consegue talvez furar um pouco mais essa bolha são homens gays brancos. São poucos que conseguem. Mas o restante da comunidade, além de ser poucos, e o restante da comunidade? Quando que vai realmente ter oportunidade de ocupar cargos de liderança? Isso, infelizmente, é muito recorrente ainda. E agora eu quero citar duas questões. Eu quero muito assim que todo mundo preste bastante atenção nisso, porque isso a gente precisa ser um pouco mais sensível para entender. E é muito importante isso. Tem muitas pessoas que encaram essas situações como situações sutis. Eu não acredito que são sutis, mas algumas pessoas têm mais dificuldade para conseguir perceber. Vou dar o exemplo que todo mundo aqui vai entender. Sabe aquele momento do cafezinho, quando todo mundo levanta e vai ali, toma uma água, a água que eu vou tomar agora, toma ali um cafezinho, troca uma ideia, olha, minha esposa viajou.
o meu marido está passando mal, e sempre solta alguma coisa da vida íntima que deixa o clima até melhor, um clima mais leve. Na maioria das vezes, pessoas que compõem a comunidade LGBTQIA+, não participam desses momentos, momentos leves, momentos que são assim gostosos, acabam ficando em silêncio. Por quê? Com medo de retaliação, com medo de passar por alguma situação de humilhação, de perseguição, ser alvo de assunto em grupos de WhatsApp, não conseguir circular na empresa sem esse olhar zoológico. Ou seja, essa pessoa acaba omitindo, deixando de compartilhar algo que é tão natural na vida dela por conta de transfobia, de homofobia. Olha para você ver isso. A própria Sara já passou por uma situação do tipo, não ela necessariamente, mas em uma empresa eu posso compartilhar porque ela me autorizou, em que uma pessoa que era muito requisitada no trabalho, no mercado de trabalho, foi contratada, um homem negro, gay, e ele é muito disputado, né, conseguiu ali essa vaga de trabalho nessa determinada empresa, mas quem assina no final não acompanhou esse processo da contratação. Assim que chegou de viagem, percebeu que ele não performava a masculinidade, estou colocando entre aspas, porque aqui tem vários problemas nisso aqui, que a sociedade elegeu como certa, e ali ele foi demitido. Em nenhum momento ele usou uma palavra transfóbica ou homofóbica com esse rapaz, mas todo mundo da empresa entendeu o que tinha acontecido. Não teve uma fala direta, mas a sutileza ou a transfobia ou homofobia estava ali, todo mundo percebeu. Outro exemplo, para a gente ficar de olho em situações mais sutis, e que não tem nada de sutil, eu tenho uma página, além da minha página no Instagram, em relação ao meu trabalho e tudo mais, eu tenho uma outra página para dar representatividade e visibilidade ou contribuir um pouco nesse sentido para pessoas transnegras. E um rapaz, muito gente boa, pediu para publicar uma vez a foto dele. Eu publiquei, ele pediu a segunda, e eu publiquei. Depois de um tempinho, ele pediu para tirar as duas. Rapidamente tirei e procurei ele para saber o que tinha incomodado, né, o que gerou esse incômodo. Ele falou o seguinte: olha, eu estou trabalhando numa empresa agora e eu percebi que pessoas LGBTQIA+, são perseguidas ali dentro, sobretudo pessoas trans. Ou elas são perseguidas ao ponto de pedir demissão, ou elas são demitidas. Então, eu estou ali mais ou menos um ano e pouco, e eu não falei até agora que eu sou um homem trans. Depois que ele falou, minha ficha caiu, então eu tive que retirar. Porque se alguém visse, eu ia perder o emprego. Ou seja, ele tem mais de um ano num ambiente de trabalho, e não é por uma opção, não é porque ele quer realmente, né, não falar ali da identidade de gênero dele, mas por uma questão de perseguição, de humilhação e até demissão, o cara precisa ficar calado, né, omitir quem ele é. Você imagina como é que não fica a saúde mental dele? O alerta dele deve ficar ligado o tempo todo. Ele tem que saber o que ele está falando, como ele está falando. Isso impacta a saúde mental dele diretamente. Isso é um grande absurdo também. Não tem que aguente isso, não, gente. Não tem saúde mental que aguente. Outras situações mais sutis que a gente precisa ficar alertos também. Sabe reunião de trabalho? Seja presencial ou aqui online. Já percebeu quem são as pessoas que mais se comunicam, que dão ideias, que participam? Na maioria das vezes, são pessoas que não fazem parte de grupos minorizados. E agora eu não falo só da comunidade LGBTQIA+. São pessoas que normalmente não se encaixam muito em grupos minorizados, então tem mais oportunidade para falar, se expressar, dar mais soluções, opinar, enfim. Na maioria das vezes, a comunidade LGBTQIA+, nessas reuniões, quando vai levantar a mão ou vai tentar puxar algum assunto, é interrompido. E isso é acumulativo, eu já passei por isso tantas vezes. Chega uma hora que a pessoa tem medo de falar nas reuniões, ela já não quer nem participar direito, ela fica calada, assim, já com aquela expressão de medo, porque ela acha que tudo que sai da boca dela é errado, não tem valor, porque ela já foi interrompida tantas vezes. Gente, aqui também tem racismo nessa atitude, tem transfobia, tem homofobia, tem machismo, tem tanta coisa, é como se fosse a pontinha só do iceberg. Então, assim, é importante ter esse olhar mais sensível para ver essas diferentes expulsões. Também o trabalho dessa pessoa nunca é valorizado e ela faz mundos e fundos, corre atrás, é inteligente, é responsável, mas o trabalho dela nunca recebe um elogio. E outras pessoas que não fazem parte de grupos minorizados arredam uma vírgula para cá e são colocadas no pedestal, sem dó, sabe? Direto, sem cerimônia. E a pessoa, com o tempo, ela vai percebendo isso, as diferenças de tratamento.
tá certo? Outra situação que me atravessou muito, isso foi muito, muito, sei lá, eu tô com 36 anos, eu não sei quanto tempo de carreira, mas mais da metade da minha carreira dentro do jornalismo, isso me atravessou, que é a síndrome do Salvador. Eu sou um homem negro, negro retinto, sou um homem trans e neurodiverso. Imagina só, com dislexia e TDAH, trabalhando com rádio e tendo que entrar ao vivo. Eu não leio em voz alta. Até mesmo para apresentar uma palestra, eu fico assim pensando até que ponto eu lido bem com o slide para não desviar minha atenção e conseguir manter minha linha de raciocínio. Então, imagina só trabalhando tantos anos dentro de uma rádio sem conseguir entrar ao vivo. Então, eu escutei muitas coisas do tipo, olha, eu estendi a mão para você, isso é a síndrome do Salvador. Olha, enquanto ninguém queria estender a mão para você, eu te dei oportunidade. Olha como eu sou bom. Agora, você me deve. E você vai trabalhar 15 vezes mais, 20 vezes mais. E nessa, em um longo período onde eu não busquei a ajuda de profissionais para cuidar da minha autoestima, da minha saúde mental, eu comprei essa ideia que o meu valor era menor. Mesmo eu ganhando prêmio, eu ganhei mais de 15 prêmios regionais e nacionais, até um Abdias Nascimento. Mas diante disso, diante dessa fala, e infelizmente um bom período eu comprei essa fala, na minha cabeça eu não tinha valor, na minha cabeça eu não poderia nem ocupar, e aí vinha a síndrome, né, do impostor, e o meu sentimento de pertencimento no ambiente de trabalho não existia. A sensação que eu tinha é que eu deveria, assim, o mais rápido possível, sumir daquele lugar, porque eu não tinha capacidade de estar ali, eu não tinha valor, eu não tinha talento, sendo que várias dessas falas vieram carregadas de racismo, de transfobia, homofobia. É muito importante ficar de olho nessas maneiras sutis de expulsar grupos minorizados dentro do ambiente de trabalho, tá certo? E, Arthur, diante de tudo que você falou, você jogou bomba em cima de bomba aqui, né? Como que um ambiente de trabalho tóxico pode impactar a saúde mental de grupos minorizados, pode impactar a comunidade LGBTQIA+. Mas, na prática, como que a gente pode transformar esse ambiente de trabalho em uma ilha de acolhimento para valer? A ideia aqui, gente, é apontar algumas questões, alguns passos importantes, mas é bom reforçar aqui, cada empresa tem a sua cultura. Então é importante entender que tem que fazer adaptações. E eu não consigo listar tudo aqui até por conta do tempo, mas o que eu vou listar aqui são um dos primeiros passos, tá certo? É muito importante oferecer capacitação e treinamento para todas as pessoas que trabalham no RH. Normalmente, quem ali auxilia, até lidera programas de diversidade e inclusão, e até para elaborar um programa de diversidade e inclusão na empresa, é o pessoal do RH. Mas, gente, nem todas as pessoas que trabalham em RH têm assim, um conhecimento vasto em relação à diversidade e inclusão. Então, é necessário, sim, oferecer treinamento, capacitação, tá certo? Outra questão muito importante, bora repensar os critérios de contratação. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo muito clássico, mas eu tenho certeza que todo mundo vai entender. Sabe o inglês e o inglês avançado? Tem empresa que pede esse inglês avançado, como se fosse algo muito tradicional. Porque quando você vai olhar de perto, em nenhum momento o colaborador ou a colaboradora vai utilizar esse inglês. E aí eu fico pensando, por que está pedindo? Parece que é uma coisa mais tradicional. No final das contas, gente, acaba mesmo barrando grupos minorizados de ocupar cargos ali dentro da empresa. Isso já aconteceu comigo 1 milhão de vezes. Eu tenho formação, tenho inteligência, responsabilidade, eu sou uma pessoa capaz de ocupar aquele cargo, mas tem sempre aquele inglês avançado que eu não tenho. E aí eu sou barrado. Tem que entender que a maioria das vezes, grupos minorizados, por exemplo, a comunidade negra LGBTQIA+, só foi ter contato com o inglês, boa parte, gente, já na fase adulta, e não são todas as pessoas, tá certo? Muitas famílias negras no Brasil não têm condição financeira, por exemplo, para colocar os seus filhos com 8, 6 anos numa escola excelente de inglês. Se você olhar a idade do IBGE, quem é que mais sofre com assassinatos de uma maneira geral dentro do Brasil e também com desemprego no Brasil? É a comunidade negra. Então é muito importante fazer essas leituras na hora de realmente pensar ali os critérios de contratação. Ah, Arthur, mas quer dizer que tem que baixar o sarrafo? Não é baixar sarrafo, gente. É fazer uma releitura, é repensar esses critérios. Se, por exemplo,
tem alguma exigência ali que a empresa pede e que a empresa pode auxiliar esse talento diverso, então auxilia. Por exemplo, dê 30%, 50% de auxílio financeiro para esse talento diverso, conseguir ali uma aula de inglês ou uma escola de inglês. Existem caminhos, tá certo? Que a gente precisa começar a repensar. Eu estou falando agora de uma forma bem direta, é até uma provocação. Na maioria das vezes, esses critérios de contratação ele foi pensado e baseado em que dados, em que perfil de pessoa. Na maioria das vezes, em pessoas que aqui em Belo Horizonte, por exemplo, moram na região Centro-Sul, cursaram faculdade federal e que vêm da mesma região e que tem ali o mesmo perfil físico também. Durante décadas, essa contratação foi baseada em cima desse perfil. Está na hora de pensar nos outros perfis, por exemplo, pessoas de escola particular. Por exemplo, eu vindo de Venda Nova. Em Venda Nova não tem talento? No Barreiro não tem talento? Então é muito importante repensar esses critérios, tá certo? É muito importante também elaborar metas que as pessoas podem acompanhar e são metas sustentáveis em relação à diversidade e inclusão, porque talvez faz uma ação aqui, uma ação ali, mas não tem direcionamento nenhum, não sabe para onde está caminhando, onde quer chegar. Então, criar metas também é muito importante, criar comitês de afinidade, e algo que é extremamente importante, ofereça treinamento, capacitação para todas as pessoas que trabalham na empresa. Eu já fui me hospedar com a Sara em uma pousada aqui na região metropolitana, que eu fiquei quase 40 minutos tentando explicar para o rapaz o que era nome social. No rostinho dele, ficou nítido assim que não era por maldade, ele realmente não sabia. E é uma empresa que lida diretamente com pessoas, é um entra e sai de pessoas o dia inteiro, é uma pousada. E não oferecer esse treinamento para os colaboradores, para as colaboradoras. Então é muito importante todas as pessoas, tá certo? Isso inclui também diferentes níveis de liderança também, precisa participar. Tá bom? E, como eu falei, ficar atentos, atentas a situações sutis, que na maioria das vezes as pessoas deixam passar. Tem muito racismo aqui, tem muita transfobia, homofobia, tá certo? Nessas situações sutis. Eu citei liderança, deixei ela por último, porque eu quero reforçar o seguinte: lembra quem barrou o meu nome dentro do trabalho? Foi a alta liderança. E isso agora eu amplio não só para a alta liderança, mas para todos os níveis de liderança. Sem a participação direta dessa liderança, gente, dificilmente a empresa vai tirar do papel ações concretas de diversidade e inclusão. O RH pode ter boa vontade, o grupo aí, o comitê de afinidade pode ter várias ideias incríveis, mas se a liderança não participa, nada vai sair do papel. E é muito importante essa participação. Além disso, é muito importante frisar o seguinte: quando a liderança tem essa visão, todo mundo ganha. Existe um ganha-ganha que é legítimo. Além da promoção da justiça social, a empresa também ela é beneficiada. Até porque existem dados que mostram o seguinte: por exemplo, uma empresa que tem um investimento real em diversidade e inclusão, tem esse compromisso, pode aumentar em até 17% o engajamento entre os colaboradores. Qual empresa que não quer sair, né, dessa pandemia que não acabou com colaboradores mais engajados? Colaboradores que oferecem mais soluções, ideias, para realmente sanar as dores dos clientes. Qual a empresa também que, por exemplo, não quer aumentar a criatividade, a inovação? Já tem pesquisas que também mostram isso. É uma diversidade cognitiva. São pessoas que têm ali diferentes religiões, diferentes visões de mundo, diferentes sotaques, vêm de diferentes regiões do país. São pessoas com diferentes gêneros, ou seja, vão somar para realmente sanar as dores dos clientes. E quando eu falo de inovação, criatividade, eu não estou falando só de empresas que mexem diretamente com tecnologia, eu estou falando com uma inovação, uma criatividade em todos os processos ali dentro do ambiente de trabalho. Isso impacta na produtividade, impacta no lucro. Estou sendo bem direto e com muito pé no chão, tá certo? Eu estou falando que diversidade e inclusão também é uma estratégia sustentável de negócio, tá certo? Empresas que ainda não entenderam isso estão em prejuízo, tá bom? Então é muito importante esse investimento real em diversidade e inclusão. Arthur, você falou bastante das empresas, como as empresas podem dar os primeiros passos para transformar o ambiente de trabalho em uma ilha de acolhimento. Mas como eu posso ser ilha de acolhimento? Dentro
e fora aí dos muros da empresa. Vamos lá. Vou passar aqui alguns passos, mas eu tenho certeza que todo mundo vai entender, são questões que são assim do dia a dia, mas as pessoas não prestam tanta atenção, mas está na hora de prestar. Por exemplo, quando uma pessoa ela sofre racismo, transfobia, homofobia, na maioria das vezes é uma mistura assim de raiva, de frustração, de vergonha. É como se fosse um soco no estômago. E muitas vezes a pessoa ela não consegue nem reagir. Ela fica meio assim, sabe, sem saber o que fazer. Só que quando aquilo passa, aquilo dói tanto. Não que naquele momento não doeu, mas depois que passa, ela fica até remoendo aquilo e pensando, poxa, por que eu não falei assim, não falei assado? E aquilo ela precisa expurgar, e às vezes ela desabafa com algumas pessoas. Isso já me aconteceu. Por exemplo, eu ganhei um prêmio regional aqui, um prêmio de jornalismo, e fui disputar o nacional. Quando eu cheguei no nacional, eu não ganhei o nacional, mas eu estava muito feliz. Tinha comes e bebes, eu estava na beca, eu estava muito feliz. Viajei, estava bem animado nesse dia. E eu estava assim, na mesa, me servindo, e apareceu um jornalista que até ganhou um prêmio nacional. Ele estendeu o prato para mim e falou o seguinte: me serve. Eu quero que você coloque isso, coloque aquilo, e começou a balançar o prato assim, num sinal de pressa, porque eu não atendi ele, claro, eu fiquei olhando para a cara dele. E ele ali balançando o prato. E aí a voz dele só ia aumentando: eu quero isso, eu quero aquilo. Eu continuei olhando para o rosto dele. Em algum momento ele se deu o trabalho de olhar para o meu rosto. E aí ele pediu desculpa bem baixinho, um cara que estava aos berros, bem baixinho assim, ó, desculpa, desculpa, e saiu. Eu acabei desabafando isso com uma colega, também jornalista. Ela, sem cerimônia, falou o seguinte: deixa de mimimi, isso não foi nada. Não tente reduzir a dor do outro. A primeira coisa que eu tenho para falar é o seguinte: ofereça a tua escuta atenta e afetuosa, tá certo? Arthur, mas nesse momento eu não sei o que falar. Eu não sei o que dizer, eu não sei como consolar, eu não sei o que falar. Seguinte, não precisa falar muita coisa, não. Para de olhar o relógio para ver que horas são, ou mexer no seu celular e fala o seguinte: olha, eu não sei o que você está passando, mas agora eu vou te escutar, pode contar. Fala. Nesse momento, de forma prática, você está sendo ilha de acolhimento. Então, ofereçam essa escuta atenta e afetuosa. Se posicione também. Em muitas situações, até com a Sara, andando na rua, pessoas se mexendo, falando, zombando, ou querendo vir para cima, pessoas que sabiam o nome dessa pessoa que estava ali agredindo, em nenhum momento pediram para parar. Pelo contrário, saíam das lojas com um sorrisinho de canto. Ou seja, essas pessoas poderiam se posicionar, pedir para a pessoa parar, enfim. Em nenhum momento fizeram isso. Eu não estou falando só no ambiente de trabalho, até no seu churrasco de família. Tem sempre aquela piada homofóbica, transfóbica. Talvez você não é a pessoa que faz a piada. Talvez você não é a pessoa que dá a risada. Mas o teu silêncio também diz muito. Eu não estou falando que você precisa comprar briga todo churrasco de família. Mas se você se posicionar uma vez, a sua família vai entender que você não compactua com esse tipo de situação, que nesse momento você vai se afastar, vai fazer outra coisa, e talvez você vai ajudar até eles começarem a refletir sobre o assunto. Então, se posicione, tá certo? E eu quero compartilhar algo que eu até dei uma entrevista hoje sobre isso, as pessoas têm muitas dúvidas, e está muito próximo, assim, das minhas vivências, em relação a nomes e pronomes de pessoas trans. Tem pessoas que têm muitas dúvidas em relação a isso. Eu quero apresentar algumas coisas aqui em relação a isso, tá certo? Algumas pessoas falam assim: Arthur, eu sei que aquela pessoa faz parte da comunidade LGBTQIA+, eu já entendi que é uma pessoa trans ou uma pessoa travesti, mas eu não sei o nome, eu não sei como chamar essa pessoa. Se essa pessoa já falou o nome dela e o pronome dela, você tem que só chamar ela pelo nome dela. Chama ela pelo nome e pelos pronomes que ela já apresentou. Mas se você não sabe, está na dúvida, faça uma pergunta. É isso mesmo, de forma gentil e direta. Sempre que as pessoas me procuram e falam o seguinte: olha, eu quero saber qual é o seu nome, os seus pronomes, eu rio de canto a canto, porque eu vi um cuidado nessa pessoa. Ela não tem bola de cristal, mas ela teve o cuidado de chegar, seja online ou presencial, e fazer a pergunta de forma gentil e direta. É só perguntar, tá bom? Arthur, e se eu errar o nome dessa pessoa trans? São três passos bem simples, porque as pessoas, às vezes, quando erram, ficam pedindo várias desculpas, o clima fica chato, ou então começa a arrumar desculpa. Por que errou? Ah, porque eu te conhecia com outro nome, para mim é muito difícil, ah, eu isso, eu aquilo. Olha,
Isso aí é só desculpa para você continuar errando. Então, faça 3 passos aqui, olha. A pessoa chama Maria e você chamou de Pedro. Faça a correção de cara já. Maria, em seguida, peça desculpa. Me desculpa pelo erro. E, em terceiro, faça o seguinte, se comprometa em não errar de novo. A partir de agora, eu vou prestar mais atenção para não errar. Então, Maria, eu peço desculpa, a partir de agora eu vou prestar mais atenção para não errar. Você está chamando a responsabilidade para você, tá certo? E não atribuindo, porque tem pessoas que falam assim, ó, se você se sentiu ofendido, peraí, você foi, né, você falou algo errado, ou às vezes até algo transfóbico, e é a outra pessoa, né, que vai realmente, sei lá, arcar com isso? Não, a pessoa que foi alvo? Não, então peraí, chama a responsabilidade para você, assuma que você errou, peça desculpa e se comprometa em não errar de novo. Outra situação que ocorre muito, e às vezes até por maldade, mas a maioria das vezes não é por maldade, as pessoas fazem essas duas perguntas. Qual é o teu nome verdadeiro ou qual é o teu nome antigo? Vamos lá. Existem pessoas trans, travestis também, que tem o nome ali de registro, mesmo depois da transição, não fizeram ali a retificação do nome ou não utilizam o nome social, porque a pessoa se sente bem. Eu tenho pessoas amigas que são assim, não fizeram nenhum tipo de modificação com o nome no qual foram registradas. A pessoa se sente bem, faz parte da essência dela, gente, está tudo certo. Existem outras pessoas trans, travestis que não se sentem bem, não tem nada a ver com essa pessoa, não faz parte da essência dela, da identidade dela. Eu faço parte desse grupo. O nome no qual me atribuíram quando eu nasci não tinha nada a ver comigo, não era o meu nome, já me causou tanta dor internamente. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a utilizar meu nome social e depois eu retifiquei esse nome, tá certo? Eu tenho o costume de falar o seguinte, e eu não vou ressuscitar um nome falecido que já me causou tanta dor só para matar a curiosidade de alguém. Então, elimine essa pergunta do teu vocabulário, tá certo? Qual é o teu nome antigo ou qual é o teu nome verdadeiro? O nome que a pessoa falou ali, olha, meu nome é Arthur, meu nome é Maria. É só respeitar, tá certo? Outras pessoas, isso, gente, acontece sempre. Sobretudo quando eu vou no bairro onde eu fui criado, no bairro que hoje é da minha mãe. Olha, eu não vou te chamar de Arthur. Eu tomei uma decisão. Eu vou continuar te chamando pelo nome antigo. Para essas pessoas, eu falo o seguinte: essa decisão não é sua. Sabe aquela frase? Nem tudo é sobre você? Nem tudo é sobre você, tá certo? Tem a ver com o meu nome, a minha essência, a minha identidade, como eu me vejo e quero ser visto. Então, cabe às pessoas apenas respeitar. Outra questão em relação a nomes e pronomes, só para todo mundo entender a importância desse respeito, tem uma pesquisa internacional, quem quiser depois pode me chamar aí no WhatsApp ou no Instagram, respondo muito pelo Instagram, que mostra o seguinte, essa pesquisa internacional, quanto mais pessoas, instituições e grupos respeitam nomes e pronomes também de pessoas trans, travestis, menos essa pessoa trans pensa em suicídio. O índice de suicídio no Brasil, gente, dentro da comunidade trans, é muito alto, principalmente entre homens trans negros, tá certo? Então, percebendo a importância desse respeito, não é o único caminho que freia o autoextermínio, mas é um dos caminhos que ajuda, tá certo? Nesse enfrentamento, para tentar reduzir esse índice. Então, bora respeitar na prática nomes e pronomes de pessoas. E nome, gente, tem a ver com um direito básico também, um direito básico universal e tem a ver com a essência dessa pessoa e precisa ser respeitado, tá certo? Arthur, e de uma forma mais geral, como que as pessoas podem acolher para valer ali a comunidade LGBTQIA+. Eu deixei a cereja do bolo para o final aqui da palestra, tá certo? Eu tenho certeza que diante de tudo que eu falei, talvez algumas pessoas podem estar pensando assim, olha, é, em algum momento eu tive uma fala transfóbica, em algum momento eu tive um pensamento ou uma atitude homofóbica, e não foi por querer, eu não sou uma pessoa ruim, vamos lá. A ideia aqui realmente não é colocar as pessoas nas caixinhas. Olha, essa pessoa aqui é vilã, essa pessoa aqui é mocinha, ela é boa, ela é ruim. A ideia não é essa. E também não é, olha, o Arthur está querendo gerar culpa em mim, ai, coitadinho do Arthur, o Arthur é tão bonzinho, muito pelo contrário. Eu tenho até um pouco de nervoso quando as pessoas falam isso. A ideia aqui é levar você realmente a refletir e entender que é o seguinte, independente se foi para uma questão consciente ou inconsciente, em algum momento da tua vida você reproduziu homofobia, você reproduziu transfobia. Eu vou colocar as minhas vivências agora na reta.
Durante boa parte da minha vida, eu tive falas pejorativas em relação aos povos indígenas e preconceituosas em relação aos povos indígenas. Se você me perguntasse, Arthur, por quê? Eu falo de forma bem direta, olhando no teu olho. Eu não fiz por querer. Mas só que é o seguinte, entre ficar justificando por que eu tive e assumir que eu tive e tomar uma atitude diante disso, eu vou para a segunda opção. Eu assumo que eu tive. Eu não vou ficar justificando porque eu tive. Eu tive. Eu tenho que ter responsabilidade em relação a isso. Eu tive falas pejorativas, eu tive falas preconceituosas em relação aos povos indígenas, independente se foi por querer ou não. O que eu posso fazer agora é, eu assumo isso, eu chamo a responsabilidade e agora eu vou buscar caminhos para transformar isso. Se minha atitude era essa, agora eu quero ter outra atitude. De um jeito ou de outro, você tem uma participação nisso. Olha para você ver. A transfobia, a homofobia não impacta apenas um ou dois grupos, tá certo? É uma questão social. As questões que envolvem a comunidade indígena, por exemplo, todos os problemas sociais, todas as demandas que não são respeitadas, não envolvem só a comunidade indígena, envolve a sociedade. A gente não está flutuando no espaço, a gente tem participação nisso. E independente se essa participação é para somar ou é uma participação também para atribuir mais preconceito, mais perseguição. Cabe a gente escolher. Lembrar do médico que eu falei, que tem essa visão aí como se as nossas vidas fosse um momento de entretenimento, um momento de lazer? De um jeito ou de outro, ele fez a escolha dele. E ele pode desfazer isso. Como? A Djamila Ribeiro, ela faz uma provocação e também um convite. Ah, Arthur, mas a Djamila fala muito da cultura antirracista. Sim, mas essa provocação e esse convite dela serve para outras questões. E eu quero apresentar isso aqui. Ela fala o seguinte: olha, diante disso, as pessoas precisam entender que em vários momentos já foram racistas e também transfóbicas, homofóbicas, até porque, como o racismo, a transfobia e a homofobia são questões também, como o machismo, questões estruturais. De um jeito ou de outro, você já reproduziu desde muito cedo, você foi ensinada a naturalizar essas falas, essas brincadeiras. Tá, você tomou consciência disso. E agora? O que você vai fazer? Vai continuar fortalecendo isso ou vai desfazer isso? E aí ela entra na questão da empatia. Para muitas pessoas, diante de tudo isso que eu falei, as pessoas podem pensar o seguinte: nossa, poxa, olha o que o Arthur falou, a partir de agora eu vou tentar me colocar mais no lugar dele. Para pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de atitude em relação à empatia, pode ser um primeiro passo, eu não descarto. Mas só que é o seguinte, a própria Djamila fala, talvez eu calça, sei lá, 37, você calça com o meu afilhado, 44. Você pode até tentar calçar os meus sapatos, mas você nunca vai saber o que é a minha vida no dia a dia. Sendo assim, a Djamila, além de fazer a provocação, ela faz um convite. Quer realmente exercer assim a sua empatia e alimentar e desenvolver ela? Comece a entender realidades que não são as suas. Sai um pouco, ou saia muito da tua bolha. Por exemplo, o que você sabe sobre a comunidade LGBTQIA+. E agora amplie, o que você sabe sobre capacitismo? O que você sabe sobre as raízes do machismo e as manifestações do machismo no Brasil? Está na hora de sair das suas bolhas. Talvez você não é atravessado por essas questões, mas você não está solto no universo. Você também faz parte da sociedade e tem o teu papel aqui. Então está na hora de reconstruir isso. Olha, quando eu falo dos povos indígenas, eu não deixei de ter falas pejorativas e busco todos os dias, né, realmente não ter essas falas ou esses pensamentos, só tentando me colocar, né, no lugar das comunidades indígenas. O que eu tive que fazer? O que a Djamila fala que é a construção da base intelectual. Eu tive que ler, pesquisar, eu tive que participar de palestras, em alguns momentos até de grupos de estudo, para tentar entender questões que não eram do meu convívio, não fazia parte das minhas bolhas. E por isso que ela reforça, bora entender realidades que não são as nossas. E é esse o convite final que eu faço aqui, reforçando isso, tá certo? E eu tenho uma pergunta que me ajuda muito, até troco muita ideia com a Sara também em relação a isso. Como que eu olho e trato pessoas que não fazem parte das minhas bolhas? A partir dessa pergunta, eu começo a perceber um monte de preconceito, um monte de visão equivocada, questões que eu preciso lidar. E quando eu falo lá daquele médico que me olhou com esse olhar de entretenimento, ele estava na base de 60 anos. Imagina só, pelo menos 50 anos ele está alimentando transfobia. Não é só se colocando no lugar de alguém que ele vai tirar isso do comportamento dele, das atitudes dele, dos vieses inconscientes que estão ali escondidinhos na cabeça dele. Isso não é só com ele. Isso é comigo, isso é com você também. Sendo assim, se comprometa a ler.
Se comprometa a pesquisar, se comprometa em participar de palestras, não só no ambiente de trabalho, mas também fora dos muros da empresa. Quer ser ilha de acolhimento de verdade? Comece a entender realidades que não são as suas, tá certo? E para te ajudar nessa jornada, eu separei aqui duas questões. A série Pose é uma série que fala muito da comunidade LGBTQIA+, sobretudo trans, de uma Nova York da década de 80. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Eu tenho entretenimento, tem um pouco de comédia, mas, sobretudo, ela humaniza corpos negros LGBTQIA+. Não tem como você ver a série Pose e não sair ali, no mínimo, querendo entender mais, com um olhar mais humanizado. Então, para te ajudar nessa jornada, comece por essa série. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Um outro caminho também é um documentário. Eu vou gastar aqui um inglês que eu não tenho, tá? E eu tenho certeza que todo mundo vai entender. Está na Netflix, acesso fácil, que conta a vida e a morte de Marshall Johnson. Ou seja, se hoje a gente está falando de mês do orgulho, LGBTQIA+, então é necessário passar pela vida dessa mulher, tá certo? É muito importante entender a trajetória dessa mulher trans, é muito importante entender o papel que ela teve e também, gente, ressignificar e também atribuir o valor que a comunidade negra LGBTQIA+, tem nisso tudo, que durante décadas teve aí um apagamento. É muito importante isso, tá certo? E a outra dica que eu vou dar aqui é uma dica muito simples, eu acredito que a maioria já sabe, mas quem não sabe, quem não entende muito bem ainda as siglas, as letrinhas da comunidade LGBTQIA+, bora estudar. Olha aí, que tal já lendo, pesquisando? Eu tenho um material sobre isso, e isso não quer dizer que as pessoas precisam decorar, mas está sempre ali tentando ler, lembrar o que que é, lembrar o que que significa, entendendo um pouco mais das diferenças. Isso aí pode ser um canal, um portal para você pesquisar ainda mais questões mais complexas, mais profundas, e não pedir só para o teu coleguinha, para a tua coleguinha que faz parte da comunidade LGBTQIA+, ter a obrigação de te educar, tá certo? Você está chamando a responsabilidade para você. Não é gerar culpa, é chamar a responsabilidade, tá certo? Ilhas de acolhimento, gente, promovem inclusão. Diversidade e inclusão constrói pontes. Eu espero muito que cada pessoa aqui seja uma ilha de acolhimento na prática. Agora eu fico aqui disponível para responder perguntas, caso tenha perguntas. Obrigado. Valeu, Arthur. Sensacional. Estou de câmera fechada aqui. Sensacional. De verdade, assim, tocante mesmo, emocionante. É legal você ter, como você se abriu para compartilhar essas vivências e, assim, muitas vezes a gente não tem a noção do que as pessoas realmente passam, e é muito importante você trazer isso para embasar toda essa palestra, enfim, toda essa temática, né? Fantástico mesmo. Queria de verdade agradecer a disponibilidade, agradecer por aqui falando para a gente hoje, está trazendo esse conhecimento. Nossa, é sensacional, de verdade mesmo. Queria agradecer aqui em nome da Ururo e endossar quem tiver perguntas, dúvidas, a gente aproveitar esse momento, né? Não é todo dia que a gente tem um Arthur aqui com a gente. Quem quiser também Não é pode bem usar o uma, recurso aí não de é, levantar a mão, fica à vontade. não é bem uma pergunta, mas só uma contribuição também, enquanto vivência, enquanto coisas alguns pontos que eu anotei aqui que o Arthur falou, que eu achei super importante. Quando ele fala das linhas de acolhimento, principalmente dentro da família, né, é uma coisa que eu acho que é muito latente em nós, pessoas LGBTs, que é essa questão às vezes a gente se prepara, né, porque acho que rola essa coisa, assim, né, de quando você pensa em uma pessoa LGBT ou quando você se reconhece uma pessoa, se entende, né, uma pessoa LGBT, meio que o mundo já meio que você já se prepara para que o mundo seja hostil com você, porque a gente sabe, né, a gente entende esse sistema que já é hostil com pessoas LGBT. Então, para o mundo, às vezes você até consegue ter um certo preparo, um escudo, né, como o Arthur falou, mas quando isso vem de dentro, quando isso vem das pessoas que teoricamente deveriam te amar incondicionalmente, né, principalmente nesses papéis de pais ou cuidadores ou pessoas próximas, quando isso vem dessas pessoas,
eu acho que eu posso dizer assim que é muito mais dolorido para a gente conseguir lidar, né? Então, assim, a gente ter dentro da família pessoas que possam serem essas ilhas e poderem trazer para a gente esse conforto, né? Dentro de casa é importantíssimo, assim, é um negócio que é uma dor que você não... Você vai estar para o mundo, você consegue, às vezes, ter uma iniciativa, um escudo ou alguma coisa assim, mas para essas pessoas dentro de casa, para a família, é muito mais difícil para a gente criar isso, né? E o abandono que a gente sente realmente é um negócio indescritível, assim. Outra coisa que eu achei extremamente maravilhosa na tua fala, Arthur, foi essa questão das pessoas LGBTs enquanto entretenimento, né? A gente cresceu, eu não sei assim, né? Mas cresceu com... E ainda existe muito isso dentro da própria cultura televisiva brasileira, de colocar pessoas LGBTs nessa situação, né? E o quanto que isso molda e moldou a nossa visão, né, sobre onde é o lugar das pessoas LGBT, né? Talvez a gente esteja tendo esse papo sobre profissão, sobre inclusão dentro de empresas ou dentro de profissões, né? A gente está numa área, né, área da comunicação principalmente, que ela ainda é inclusiva em alguns espaços, ainda é permitido que pessoas LGBTs estejam em alguns espaços, né? Mas existem profissões que são, às vezes, impensadas. E se a gente for prestar atenção, né, onde que pessoas LGBTs normalmente conseguem ter empregos, né? São nas áreas de entretenimento, música, onde você vê um quantitativo maior de pessoas LGBTs, né? Porque é permitido, a sociedade permite que essas pessoas estejam ali. Mas quando essa pessoa tenta furar um pouquinho esse estereótipo, né, de porque é LGBT, tem que trabalhar, sei lá, vamos dizer, é gay, tem que entender de moda, tem que saber de moda, tem que trabalhar com moda, ou tem que saber cantar, tem que saber fazer alguma coisa na área cultural. E quando as pessoas LGBT pensam na profissão e em como, né, o que ela vai ser quando crescer, né, muitas vezes não é apresentado para ela outras possibilidades que não sejam nesses lugares onde é permitido ela estar. Então, acho muito legal a gente também ter esse cuidado de apresentar outras coisas, né? Outras possibilidades para, enfim, pessoas ou crianças ou, né, adolescentes LGBTs, exato, moda, beleza, é isso, né? Então, é legal a gente ter esse olhar também de desconstrução de que pessoas LGBTs podem e devem estar também em outras profissões que não sejam as que a gente está comumente acostumado a vê-las, né? Eu acho que era isso, assim, eu só tenho a agradecer também por esse momento, assim, por essa fala que é importantíssima a gente ter, tanto aqui, né, e para levar também, foi legal a gente ver clientes aqui também participando, e, enfim, espero que a gente possa ter outros momentos desse também, não só nesse mês, né, porque a gente é LGBT o ano inteiro, não só no mês de junho, então é importante que a gente esteja falando sobre isso mais vezes também. Obrigado pela partilha, e isso que você falou da família é muito importante mesmo, porque, por exemplo, talvez você não é uma pessoa LGBTQIA+, mas você pode ser esse apoio para alguém da tua família. E ainda que você seja seja o primo distante ou a prima distante, não importa, você ainda faz parte dessa família e a pessoa tem pelo menos uma referência de acolhimento, essa pessoa já vai começar a se sentir melhor, já vai se sentir um pouco mais querida, ela vai saber que com você ela pode conversar, que ela não precisa omitir quem ela é. Então, assim, no churrasco de família, eu fiz a provocação do churrasco de família, se posicione, demonstra realmente que você é essa ilha de acolhimento. E em relação ao mercado de trabalho, nesse sentido, também é muito importante, porque, por exemplo, a minha família me abraçou, mas muitas pessoas a família não abraça. E aí, essa pessoa também não tem oportunidade no mercado de trabalho. O que vai ser dessa pessoa?
Eu já conversei com uma mulher trans incrível, daquela pessoa que, quando abre a boca, todo mundo quer parar para escutar, inteligentíssima, 23 anos, nunca tinha participado de uma entrevista de emprego. Eu quero que você seja bem sincero, olha a sua trajetória profissional. Você imaginou isso acontecer com você? Você chegar aos 23 anos, 25 anos, e nunca ter a oportunidade de sentar na frente de uma pessoa para te entrevistar, porque você é quem você é? Na hora que ela falou, eu senti, tipo assim, eu fiquei com a boca assim, tipo, o quê? Isso é um absurdo, isso é um grande absurdo. Uma mulher negra, trans, nunca tinha participado, inteligentíssima. E teve evasão escolar, saiu da escola pelo menos umas 3, 4 vezes por conta de piadas, perseguição, humilhação. Então, assim, eu sei que a comunidade LGBTQIA+, sofre, mas é muito importante também fazer essa leitura que existe diversidade dentro dessa diversidade. Então, assim, tem pessoas que não têm oportunidade de falar como eu estou falando aqui agora. Então, é muito importante, tá certo? Fazer essa leitura e entender que esse apoio familiar e essa oportunidade dentro das empresas pode transformar a vida dessa pessoa para ela dar os primeiros passos. Se a família abandonou, ela tem um emprego, pelo menos, para pagar o aluguel e pagar as contas dela. Tá percebendo? E aí ela vai crescendo, vai tendo oportunidade. Então, é muito importante a gente realmente trabalhar e ser essa ilha de acolhimento na prática, tanto as pessoas como as empresas. Saurinha, quer falar? Pegando um gancho nessa questão do mercado de trabalho, é, uma dúvida minha, assim, o que que você, como pessoa da área, né, de diversidade e inclusão, enxerga mais válido, assim, para as empresas que estão começando esse processo agora? Você abrir processos seletivos, que incluem todas as pessoas, ou abrir processos seletivos direcionados a pessoas LGBTQIAP+. É uma dúvida que eu sempre fico, mas eu entendo que todo mundo tem que começar por algum lugar. E aí, qual é esse lugar, sabe? Tá certo. Eu tenho a impressão que eu te conheço. Vamos lá. É, essa pergunta é muito bacana. E é mais ou menos o seguinte: hoje e ontem, eu conversei com 2 empresas que vão realizar uma espécie de censo na empresa. E esse censo ele é incrível, por quê? Eu estou falando o censo, é uma espécie de censo, de diagnóstico dentro da empresa. Porque, a partir dali, a empresa ela pode entender em qual lugar ela está em relação à diversidade e para qual lugar ela precisa ir. Por exemplo, em relação à comunidade LGBTQIA+. Tem uma questão um pouco mais delicada aqui, como eu falei, tem algumas pessoas que optam em não falar dentro da empresa e outras pessoas, por serem cerceadas tantas vezes, perseguidas, humilhadas tantas vezes, acabam com medo de falar que são LGBTQIA+. Então, para todas as empresas, eu falo o seguinte, isso a gente até teve uma discussão mais longa assim, dentro da pós e a gente pensou bastante nisso. Ofereça uma palestra inicial. Ou seja, a empresa até então nunca ofereceu nada de diversidade e inclusão. Pronto. Juntou ali um grupo para fazer ali um comitê, para iniciar os processos, elabora uma palestra inicial em que alguém vai representar a empresa ali dentro. Uma liderança que as pessoas batem o olho e falam, poxa, a empresa está falando, traga também uma pessoa que tenha vivência, olha aqui eu falando um pouco das minhas vivências, e aí a empresa vai anunciar para todas as pessoas que trabalham ali dentro. A partir de agora, nós vamos trabalhar com mais intensidade questões ligadas à diversidade e inclusão. E nós vamos iniciar também um censo. E o que eu quero aqui falar para todo mundo é: acalma o coração. Não é para perseguir ninguém, não é para humilhar ninguém, pelo contrário, a nossa ideia é acolher, a nossa ideia é abraçar. Quem não quiser colocar, não quiser assinar, colocar o xizinho, tá tudo certo, mas se você se sente à vontade para isso, coloque, porque aí a gente vai conseguir entender quantas pessoas LGBTQIA+, a empresa tem, e a gente vai começar a criar metas, como eu falei. Por exemplo, até 2027, vai aumentar em quantos por cento, por exemplo, a presença de mulheres? Comunidade LGBTQIA+. E aí a empresa começa a trabalhar o passo a passo para isso acontecer. Peraí, não, a gente já entendeu que a maioria das pessoas que trabalham aqui dentro são homens héteros, cis, brancos. Está na hora da gente repensar isso aqui. Então agora vamos criar, né, elaborar ações aqui para isso. Ou seja, fez a palestra, apresentou o censo rolou, pegou todos os dados que apareceram nesse censo, começa a trabalhar esses dados para valer e elabora realmente um programa de diversidade e inclusão. Agora, uma outra questão que você colocou, como apresentar isso para a comunidade ou para os grupos minorizados e conseguir atrair essas pessoas. Eu acabei de falar que uma mulher trans, ela foi barrada não sei quantas vezes, nunca participou de uma entrevista de emprego. A gente precisa também ter esse olhar mais sensível. Tem pessoas que falam assim comigo, Arthur, eu tenho uma empresa aqui, sei lá, de
de vídeos, eu faço vários vídeos aqui, eu quero contratar 2 pessoas LGBTQIA+. Só que eu estou abrindo vaga, eu estou oferecendo, né, eu publico no Instagram, até pago para rodar o anúncio aqui, que estou contratando, mas ninguém aparece, ninguém vê. Tem uma coisa que é apresentar as portas de entrada da empresa. Acho que a Yasmin até falou algo que passou bem próximo disso. Tem muitas pessoas que nem sabem que podem ocupar aquele cargo, que a vida toda foram jogadas apenas para determinados cargos, e a pessoa nem consegue se ver ali dentro da empresa. Não, eu participando daquela empresa de comunicação, daquela multinacional, não vou nem tentar, e eu tenho certeza que vai ter o inglês, vai ter alguma coisa que eles vão pedir que eu não tenho. Então comece a apresentar. Isso aí, gente, é trabalho de formiguinha, e eu até falei isso com a Sara, tem que direcionar alguém dentro da empresa, ainda que seja 2 horas, 3 horas, para fazer isso, que é mais ou menos o seguinte: vai em grupos que já trabalham sobre o assunto, que já tem algum tipo de ativismo em relação a isso, ou que fazem pesquisas em relação a isso, e começa a divulgar as vagas ali dentro. Tem tantos grupos em relação ao pilar étnico-racial, ao pilar aí de diversidade, de gênero, e também LGBTQIA+, de uma maneira geral. Comece a se aproximar desses grupos, levanta os contatos dessas pessoas, começa a ter conversas, reuniões. A gente marca reunião para tanta coisa. Olha como que seria bacana reunir 5 grupos LGBTQIA+, que trabalham o assunto, e começar a apresentar as portas da empresa. Olha, aqui dentro da empresa, a gente trabalha com isso, e o processo para contratação aqui dentro da empresa acontece assim, assim, assim. Sempre que tiver oportunidade, divulga as vagas aí para gente. Vamos começar a chegar mais próximo dessas pessoas, e também, gente, repensando esses critérios para as vagas. Não dá mais para colocar vagas que só fixam em determinados grupos que não fazem parte de grupos minorizados. Está na hora de entender que nem todo mundo tem esse inglês avançado. Está na hora das empresas começarem a dar outras oportunidades também. Estão percebendo que a coisa, eu não consigo responder isso com uma ação só, é um conjunto de ação que a empresa precisa fazer de forma bem elaborada, com pessoas capacitadas para aquilo realmente avançar. Mas, gente, é possível, tá certo? Tem empresas que acabam se agarrando a isso. Eu abri uma vaga. Aliás, abri 2 vagas. Eu fiquei 1 mês divulgando a vaga e ninguém veio. Quer dizer que não tem pessoas negras para trabalhar aqui. Não tem pessoas LGBT. Peraí, gente. A coisa não é por aí. Porque estão tentando trabalhar com um sistema que não vai funcionar, sobretudo para grupos minorizados, que às vezes não tem que comer dentro de casa. Toda semana tem pessoas mandando mensagem para mim no direct, no Instagram. Eu não tenho o que comer. Então, assim, enquanto alguns grupos minoritários estão buscando o direito de casar, de adotar, que é legítimo, a gente tem que lutar mesmo, infelizmente também tem pessoas que querem trabalhar, mas que ainda não teve oportunidade de absolutamente nada. Então, é importante as empresas também terem essa visão. Por isso que eu falei que o RH também precisa passar por esse processo. O RH é importantíssimo nessa caminhada. Falei muito, né? Novamente também só contribuindo, e isso é muito real, assim, existem dados e pesquisas que falam que, inclusive, existe uma menor possibilidade de pessoas de minorias se inscreverem para vagas simplesmente porque se elas não preenchem 100% dos requisitos pedidos na vaga. Então, assim, homens cis, héteros e brancos, eles se inscrevem muito mais para vagas que, mesmo eles não tenham 50% ou 40% dos requisitos, ainda assim eles tentam mais entrar em vagas do que pessoas de grupos minoritários. Então, assim, é real, assim, uma barreira que acontece, que precisa ser coberta também na hora de anunciar essas vagas. Assim, é uma mentalidade que você precisa entender que existe e que precisa ser prevista na hora de fazer esse anúncio de vaga. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu vou falar aqui rapidinho, mas é porque eu conheci em uma outra oportunidade Maitê à frente de um projeto de emprego para pessoas trans. Transemprego. Transemprego. E assim, eu não sei se você conhece, para mim foi muito impactante saber do trabalho dela, da trajetória. Ela também teve um apoio familiar e oportunidade de estudar e tudo mais, mas chegou
estou estudada, sou, né, formada, eu acho que foi direito, se não me engano, mas não tem mercado para mim. E não tem porque, não por falta de competência e tudo mais. Por uma questão de preconceito mesmo, da pior qualidade. E aí ela criou esse movimento com umas outras amigas, e é bem massa, assim. Eu vou colocar o arroba dele aqui no chat, que vale a pena, e tipo, a gente tem alguns clientes aqui também, elas apoiam, esse projeto apoia, e o outro desafio que ela teve é que, empreguei, mas as empresas ainda não estão preparadas para receber. Então, assim, sofrido. Você está querendo fazer um movimento positivo e às vezes é traumático, porque você não consegue fazer isso da melhor maneira, assim. E claro que a melhor maneira você precisa estar interessado e correr atrás para saber, né? Para você descobrir como é que é e conversar com essas pessoas. Mas é assim, um movimento interessantíssimo, o projeto é belíssimo, a história dela é bem interessante também. Vou deixar esse drop aí. Beleza, isso também é muito importante, assim, como receber. Eu já acompanhei empresas que fizeram todo um processo para aumentar o número de pessoas negras dentro da empresa e nesse processo entenderam que precisavam, né, ter esse processo de letramento mesmo em relação a esse pilar étnico-racial, porque surgiram várias situações de racismo ali dentro. E para piorar a situação, ou seja, contrataram sem preparar realmente a empresa para abraçar e acolher. E nesse processo, quando foram contratar alguém para falar sobre o pilar étnico-racial, foram direto falar o seguinte: nós não queremos pessoas negras para falar sobre o pilar étnico-racial, para educar os executivos, de preferência que seja uma pessoa branca. Olha para você ver. Então, assim, não existe diversidade sem inclusão para valer, gente. Isso aí já só mostra o quanto que essa diretoria, o quanto que essa presidência ainda precisa avançar muito. E, mais uma vez, eu reforço, se as lideranças não participam para valer, dificilmente a coisa vai para frente. Principalmente nessa transformação de ambiente. Está falando de mudar a cultura. A cultura, ela demora tempo para ser criada. E também para ser desconstruída e criada outra, leva tempo também. Então, essa diretoria, essa liderança precisa realmente participar diretamente, não só em liberar investimento, mas participar da palestra, participar do evento, colocar o rostinho ali, dar ali as suas falas, visitar esses viés inconscientes, porque senão dificilmente você vai para frente. Mais alguém, pessoal? Levantado a mão, acho que não. Acho que não. Eu queria só complementar também que a gente tem discutido lá no... Eu vou falar uma coisa errada. Lá no comitê, a gente tem discutido no comitê sobre justamente trazer essas pessoas, porque você deve saber, como jornalista, como membro da comunicação, que a comunicação é bem diversa e hoje em dia a gente vê mais diversidade dentro de agências de publicidade, por exemplo, do que empresas mais tradicionais. Então, a gente já tem um pouco mais de leque aberto, vamos dizer assim. Mas esse leque aberto é limitado, é bem limitado e bem curtinho, se a gente for falar assim. E aí eu queria levantar duas, e aí eu vou dar a Uhuru como exemplo. A Uhuru, a gente tem aqui membros da comunidade, mas a gente não tem todos. E ainda dentro disso, a gente tem muito pouco membro da comunidade negro, por exemplo. Então, a gente tem conversas, a gente tem vivências, a gente tem trocas limitantes até um ponto, sabe? Então, assim, eu digo isso pela Uhuru, por agências de publicidade que são diversas, que tem bastante gente, até pelo curso de comunicação mesmo e tudo mais, né? Mas ainda assim a gente precisa se esforçar para abranger mais gente, trazer mais gente, porque primeiro a gente ganha com isso, né? A troca a gente sempre ganha mais do que talvez não, né? Mas assim, todo mundo sai ganhando. Então a gente até levantou essas questões de tipo assim, abrir vagas, por exemplo, única e exclusivamente para pessoas trans, para a gente ver isso e ir aprofundando e tudo. Mas é só essa questão, porque às vezes a gente fala que tem lésbica, tem gay, tem bissexual, mas a gente não tem trans, a gente não tem nenhum desses, são negros. Então a gente ainda não consegue ser tão diverso, e tão plural e tão rico quanto deveria, sabe? Esse é o meu ponto.
mas eu espero muito que seja o início, né, de uma jornada Sim, para realmente se dedicar a isso mesmo, né, e trazer mais pessoas para conversar, não só a minha pessoa, que existem outros profissionais que podem contribuir nisso. Eu tenho certeza que aos poucos, não é algo que é de curto prazo, é de médio a longo prazo mesmo, mas isso que você falou, todo mundo ganha, é muito importante. E estou falando também de grana, gente, estou falando de grana também. estratégia mesmo de negócio, as pessoas precisam começar a amadurecer essa ideia, e eu faço, né, a provocação, tem empresa grande aí de tecnologia que há anos investe nisso, não investe só pela promoção da justiça social, gente, investe porque sabe que a médio a longo prazo isso vem, tá certo? Então, isso é muito importante. Vem aquela piada, né, que virou piada, quem lacra lucra mesmo, porque a gente tem visto cada vez mais e agora não dá para voltar mais atrás. Não tem como não se posicionar, não tem como não ser diverso, não tem como não falar sobre assuntos, não tem como não tocar no assunto, porque vai ter. Sim, Então, quanto mais preparado a gente estiver para que no futuro a gente esteja mais estruturado e mais, nem à frente não, mas dentro, já é muito bom, né? E tem que começar agora. Se a gente não começar agora, a gente não vai conseguir. Mas é exato, isso. ótimo. Acho que o Lucas, Lucas, Eu, na verdade, eu só queria é, falar com o Arthur que, cara, acho que isso foi o melhor conteúdo que eu consumi, assim, não sei quanto tempo, sabe, cara? O jeito que você fala não deixou perder a atenção um minuto, assim, um segundo. E me ajudou bastante, assim, a pensar nisso dessa forma, de, tipo, de ser um ponto para apoiar, sabe? Às vezes eu penso, pô, eu tô disposto a brigar pelos meus amigos que têm orientação diversa, sabe? Mas, tipo, pô, só tá ali do lado e, tipo, mostrar que você tá junto mesmo e tá ouvindo, é uma visão, assim, bem mais saudável e, tipo, eu acho bem mais construtiva. Foi muito bom, cara. Eu quero mostrar isso aqui para todo mundo. Tava preocupado, assim, pô, como que eu faço para gravar isso? Mas aí depois que eu vi que tava ali o vermelhinho ali que tá gravando, eu quero mostrar isso pro máximo de pessoa que eu puder. pô, É, valeu muito demais. obrigado. Eu tô agradecido de. Conheci o Lucas pessoalmente também. Valeu demais. E eu espero muito que todo mundo aqui seja ele de acolhimento, assim, não só em oferecer essa escuta atenta, essa escuta afetuosa, se posicionar, mas ler, bora pesquisar. E que não é só o coleguinha que pode educar, sabe? Assim, chamar a responsabilidade. Quando eu entendi isso, assim, minha cabeça mudou muito. Eu não sei se as pessoas conhecem. Silvio Almeida, ele escreveu o livro Racismo Estrutural. E ele também fala bastante disso, assim, de entender que essas questões não são questões de um grupo, são questões sociais. Se é uma coisa estrutural, está em todas as estruturas e eu participo disso. Eu vou fazer a escolha agora de como que eu vou participar. Eu chamo a responsabilidade para mim, eu amadureço isso todos os dias. Isso é essencial, porque sai do campo da militância, só no caso da internet, do tipo, olha, eu apoio. Não, cara, agora eu li e aquela fala, vou dar o exemplo das pessoas, das travestis, porque não surgiu essa pergunta, as pessoas me falam muito, perguntam muita diferença. Acredito que, se quiser, eu posso responder, mas as pessoas falam muito, pelo menos assim no meu convívio, traveco, que é algo extremamente pesado, é totalmente pejorativo, só que na maioria das vezes as pessoas cresceram falando isso, não justifica, mas as pessoas cresceram falando isso, e aí ela precisa de informação para ela tirar isso do vocabulário dela de uma vez por todas. Então, assim, como? Vai ler, vai pesquisar, principalmente quem tem acesso. Eu estou conversando com uma turma que tem acesso à informação, que pagam a internet, que com certeza já estudaram, principalmente em nível superior. Então, bora estudar, bora pesquisar, se comprometer com isso, sabe? Tenho certeza que todo mundo pode ser ilha de acolhimento na prática para valer. e assim, né, eu acho, gente, que todo mundo aqui é mais velho assim, vamos tirar que eu tenho 20 anos, 18, mais ou menos. Mas vão dar os pulos, sabe? A gente não pode fazer o que a gente fazia, a gente tem que evoluir, a gente tem que entender, a gente tem que ser empático e principalmente, antes de tudo, respeitar. Então não tem desculpa para, ai, tá velho demais, não aprende, justamente porque tá velho já tinha que ter, sabe, tido essas, porque não dá mais, não dá para ser como era, não dá para falar coisas que falavam, não dá para ser como era, porque não Chega, dá. Brasil. Chega, muda, Brasil. É É isso. isso. E em relação a essa diferença de pessoas trans e travestis, acho que todo mundo já sabe, é a autoidentificação, né? Por exemplo, eu converso muito com
tenho amigas, colegas, e a gente percebe que é auto-identificação mesmo. Mulheres trans falam, eu sou mulher trans, travestis, algumas falam, eu sou mulher travesti, e tem travesti que fala, eu sou travesti Linic, lá na Quebrada, com certeza consegui resumir isso de uma forma tão bonita e tão direta e genial. Eu não sou homem, eu não sou mulher, eu sou travesti. Mas para não errar, algo que ajuda sempre, é sempre no feminino. Ela, dela, a travesti. Isso aí ajuda sempre. E, como eu falei, aquela palavra, ela é muito pesada, muito pejorativa, elimina aí do teu vocabulário, tá bom? Gente, o tempo tá acabando, eu tô aqui disponível, caso tenha mais perguntas, mas se não tiver, eu já quero fazer aqui meu agradecimento, é muito bacana ter essa troca, eu sempre fico muito feliz quando eu compartilho o conceito de ilha de acolhimento, e eu tenho certeza, assim, quem quiser trocar mais ideias, é só me chamar no direct lá do Instagram, é Arthur Bugre, eu vou até escrever aqui rapidinho, peraí. Arthur Buri com H, tá, gente? Eita, Arthur Buri. Lá no Instagram vai ser um prazer conversar com todo mundo, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. A Sara fica falando, Bono, eu falei, André, eu vou chamar de Bono. Bono, obrigado pela oportunidade. Eu fico aqui disponível, tá certo? Obrigada, viu, Arthur? Vamos bater palma para o Arthur, gente? Eu agradeço. Merece. Aprendi bastante também. Muito obrigada, viu? Tá certo. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Arthur. Tchau, Tchauzinho. pessoal. Obrigada. Valeu, cara.